O senador corre o risco de ser cassado? Olha, ele corre o risco de ser cassado se alguém efetivamente entrar com uma representação colocando que houve um abuso de decoro parlamentar, ele terá que ser julgado pelos seus pares. Acho isso difícil de acontecer, mas a única forma é que ele seja julgado pelo Conselho de Ética. Acho que, tendo em vista todo esse discurso de perseguição, o momento da CPMI, eu não acho que isso vá acontecer. Mas aqui nesse nosso país tudo é possível. Muito bem. O Alessandro falou que poderia acontecer algo além da cassação de mandato. Eu gravei essa frase aqui e escrevi. Então, eu imagino que você acha que ele corre o risco de ser cassado e mais alguma coisa. Na verdade, a cassação depende, logicamente, dos pares. E, como o próprio nome já disse, são os pares. A Câmara dos Deputados, assim como o Senado Federal, o Congresso Nacional como um todo, tem um espírito de corpo, eles tentam se proteger de maneira geral. Então, é raro realmente, assim, são situações extremas ou peculiares que levam os parlamentares a caçar um par. Né? Aqui tem vigência aquela famosa frase, não julgue para não ser julgado. As pessoas normalmente compreendem isso como uma espécie de pizza, né? Olha só, o cara saiu impune, não foi punido, praticou esse ato, não aconteceu nada, etc. Usou a imunidade de maneira indevida, de maneira abusiva, etc. Mas cuidado, nós temos várias esferas aqui de responsabilidade. Na Câmara dos Deputados, nós falamos que essa responsabilidade é política. Portanto, os parlamentares têm liberdade para abrir o processo e para punir ao final. É uma liberdade que tem o parlamento. Acho que é difícil uma punição, mas o caso é muito peculiar, porque o sujeito literalmente reafirma que o Marcos Duval, ele diz que ele fabricou ele mesmo, com as próprias mãos e com o pensamento deles, ele fabricou a notícia falsa. E não é uma notícia falsa qualquer, é uma notícia falsa dando ensejo a dizer que ia haver um golpe de Estado, que o presidente da República estava envolvido, que o ministro do Supremo Tribunal Federal saberia de alguma coisa, envolvendo um outro deputado que havia, inclusive, sido já, né, com um processo com o ministro Alexandre de Moraes, que era o Daniel Silveira. Ou seja, era um enredo para lá de absurdo. E eu não sei se os pares dele na Câmara dos Deputados vão topar simplesmente passar o pano na responsabilidade política e dizer, não vamos caçar ele não, ele é um dos nossos, falou um absurdo, vai que amanhã nós falamos também um absurdo. É que o absurdo dele foi muito grande, foi um negócio assustador e fora de contexto. Alessandro, mas isso depende muito de quem é ele politicamente, qual a base que o apoia, é um julgamento muito subjetivo. E o sistema que protege os parlamentares, ele é muito favorável, isso vem da própria Constituição. Se a gente for na origem, a gente vai falar, mas quem aprovou a Constituição também foram os deputados e senadores. Para você ter uma ideia, mesmo que ele tenha uma decisão condenatória transitada em julgado, aquela que não cabe mais recurso, para ele perder o mandato, a Constituição estabelece a maioria absoluta da casa a qual ele pertence tem que autorizar. Ou seja, ele pode ter uma condenação pelo STF e, para perder o mandato, o Senado Federal tem que aprovar por maioria absoluta. Se não aprovar, ele não perde o mandato. Olha, esse é o regime que a Constituição estabelece. Não, eu confesso aqui, às vezes eu falo radicalmente aqui contra os parlamentares, dizendo que tem que caçar um, tem que prender outro, etc., mas eu acho que é uma proteção importante. Eu quero que o cidadão saiba disso, né? Cuidado. A gente está atacando aqui porque existem momentos... Hoje o Brasil vive um momento excepcional. Então, eu estou falando de maneira muito excepcional da necessidade de caçar um parlamentar, da necessidade de você abrir um inquérito, da necessidade do ministro Alexandre de Moraes tocar esse inquérito. Aí eu concordo muito, talvez a Samanta não concorde, mas acho que foi o ministro Gilmar Mendes que esses dias disse que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal salvaram a democracia brasileira hoje. Eu acredito um pouco nisso também, né? Ditaduras, golpes de Estado, normalmente vêm da onde? Vem de militares, vem do executivo e vem de um legislativo que deixa as coisas passarem. Eu nunca vi em nenhum estado do mundo, talvez exista, eu não sei, o Poder Judiciário dar um golpe de Estado, ou o Poder Judiciário ser a instituição que vai instaurar uma ditadura. Eu não conheço isso em lugar nenhum no mundo. Então, acho que o Supremo Tribunal Federal, assim como o Tribunal Superior Eleitoral, tomaram o Brasil nas mãos, no sentido de defender a democracia, defender a Constituição de 88. Eu tenho muitas críticas, a gente já veio aqui, né, Lu, nas outras semanas, com o Poit, a gente fala muito aqui da questão do presidencialismo de coalizão, o Poit fala de corrupção, etc. Mas a verdade é uma contradição nossa, porque a gente tem que defender a democracia, defender a cidadania na Constituição de 88 e, ao mesmo tempo, tacar aquilo que é negativo na Constituição.
Mas, né? Alessandro, justamente nesse raciocínio, eu entendo que ele não vai responder no Conselho de Ética, porque a gente sabe que essa imunidade formal que os parlamentares têm é justamente para eles terem total liberdade para criticar o governo, para colocar situações sem sofrerem nenhum tipo de restrição. Então, acho que esse espírito de corpo, nesse sentido, vai falar mais alto. Acho difícil também, falar a verdade.